Porque o time, quando ele é forte, ele é assim... Entendeu? Isso é uma seleção nacional. Quando eu tô no Baianão, eu tô em casa. Tá, vamos assistir o jogo. A minha pergunta é essa. A primeira eu não preciso nem assistir o jogo. Na escalação no início, como o Abner falou aqui na segunda, foi um prêmio pra quem vem jogando mal. Vamos ver se no sábado esse prêmio continua ou se alguns jogadores estão pedindo passagem, como o Marrone, o Jaderson agora. Na coletiva dele... Marrone é titular pra mim já. Na coletiva dele, ele assumiu... Pedro Costa. Viu? Na coletiva dele, ele assumiu que o time continua sofrendo muitos erros. Sofre muitas finalizações. Isso. Então, foram 20 esperar o quê? finalizações do Esperar o Atlético quê? contra 6 do Remo. No discurso ele tá vendo. O Remo é o time que mais deixa outro time jogar. Isso. Simplesmente é isso. Isso. E o Remo estando no G4, o Remo estando fora dele. Isso não é de agora. Esse que é o grande problema. É. E aí, adiantando aqui meu comentário, vocês já comentaram isso, mas vale destacar a questão desse corredor da direita do Remo, que foi muito forte no início da Série B e agora vive uma instabilidade, que é a questão do Marcelinho retornando quando retorna de lesão, não é o mesmo. Também, né? Janderson, quando retorna de lesão, não é o mesmo. E até o que eu disse nas redes sociais, entre amigos e até agora eu falo, Jaderson, nem quando está com a sua 70%, nem quando não está 100% fisicamente, é praticamente meio time, porque o Jaderson dita o ritmo do jogo, prende a bola quando quer, solta a bola quando quer e chama a responsabilidade para si. Eu acho que faltava um pouco disso no Remo. Então, é um contexto bem diferente. Eu acho que dentro de uma oscilação de um Remo que não vencia de uma vitória de 5, 6 jogos, eu acho que continua numa oscilação, mas começa a ficar grande novamente. Então, diante de um contexto, de uma retomada daquele futebol que a gente viu do Remo inicial, vai ser uma grande semana. Eu acho que vai dar para recuperar alguns atletas também. E o Remo deve conseguir um bom jogo contra o Cuiabá, que vem pressionado, né? Perdeu em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto. São coisas que às vezes a gente não consegue explicar. E eu espero que o Remo faça um bom jogo. O Remo que já divulgou a venda de ingressos, né? Tem uma casadinha aí para... online. Tudo online, verdade. Agora é tudo online. 80 conto aí para 2 jogos. Tixi. É uma plataforma que foi fundada em janeiro de 2025. Muito top. Parabéns. Altamente experiente, com tem uma rodagem grande já no mercado mercado brasileiro. Cara, quem vai pra show sabe, por exemplo, que a Ingressos SA, que o Remo tinha, é uma plataforma conhecida nacionalmente. E se já dava problema ali, pra dar problema agora... A Tix foi... E é 100% online, tá? Foi fundada em... Como é que escreve Tix? Deixa eu ver, aqui eu tenho... já me mandaram aqui o... Não, é TICZY, acho. Ó, tá aqui, é isso mesmo. TICKZI, Ingressos Limitada. Data da abertura da empresa, dia 31/1 de 2025. Há 5 meses. Ela é uma microempresa, natureza jurídica, sociedade empresarial limitada. Capital social, R$360 mil. Bom investimento inicial. Data de situação cadastral 31/1 de 2025. Ou seja, uma empresa que não tem 7 meses aí no mercado e vai assumir, né? Essa gestão aí do Clube do Remo. Tomara que dê tudo Eu nunca certo, tinha escutado falar. não é? Se o cara coloca a mesma escalação, é um prêmio pela derrota no Repá. Se o cara muda... É porque o Pedro Costa... Pô, tu é perfeito? A minha questão é... Eu sou. O cara é perfeito? Eu sou. Não é? Tu és, Luizinho? Eu sou. Parabéns, porra. Entendeu? Pô, tu vai pegar... O cara matou no jogo, matou no outro. Pô, o que adianta contratar? É uma situação que é complicada, cara. Então tu tem que mudar, tem que fazer. Pra mim, o Marrone já tem que ser titular desse time do Remo. O Janderson não tá num bom momento, mas é uma baita opção pra entrar no decorrer do jogo. Vai que o Janderson já entra no decorrer do jogo contra o Cuiabá, ajuda bem, participa de jogadas, volta a ganhar confiança. Enfim, é isso, cara. Marrone, Davó e Pedro Rocha. Aí o trio de ataque de acordo com o Gil Fernando. Pode ser. O meu seria isso daí também. Como é que é? Marrone, Davó e Pedro Rocha. Eu acho que o pra Adailton... entrar com os melhores, né, cara? É porque o Janderson tem oscilado... Se tem um jogador, na minha opinião, que oscilou nesse elenco do Remo, negativamente, foi o Janderson. Eu acho que o Adailton, entrando no segundo tempo, já que ele não tem gás para 90, eu acho que ele é muito mais útil. Muito, Ele é muito mais útil jogando ali pela borda, até substituindo o Pedro Rocha. Tanto o Pedro, gente.
Dá até para substituir ele pelos lados. Eu acho que ele está sendo subutilizado, apesar de ter uma função interessante. Tu coloca o Pedro Rocha naquela posição dele, no guarda-posição entre o Davó e o Marrone, porque o ponto forte do Davó é jogar mais no meio, né? Pois é. Ele mesmo já falou disso, mas dá pra. Mas o Davó tem qualidade de jogar aberto também. É um elenco muito bom do meio pra frente. A questão é essa. É isso que. Cara, o elenco do Remo é um dos melhores dos últimos. Pede da vovó e Portuga. Esse é o melhor 20 ataque do anos. estado do Pará. Eu continuo, bora lá pra gente Nos voltar a últimos 20 falar. anos, cara, pra um gente elenco que voltar, tem peças pra aí gente voltar pra- a falar de esquema pra tático trabalhar. aqui. Pra repor, né? Tá, pra gente Pra voltar, repor. pra gente voltar a falar de esquema tático aqui, eu volto a dizer o seguinte: o Remo tá muito forte no setor ofensivo, mas o Remo precisa de meio-campista. O Remo precisa botar esse time pra pensar. Se o Remo conseguir. Mas vem, Bad, vem Júlio. Pois vem é, Júlio se vem. o Remo conseguir. Olha, eu não sou diretor, eu não tenho nada a ver com contratação, não tenho nada. Mas do jeito que o Remo tá aí, um ponto do G4. Não, ele pra subir. ele tá com a mesma pontuação, ele perde no número de vitórias para o Avaí. Então a campanha hoje Pois é. do Remo é de G4. Então, do jeito que o Remo tá aí nessa campanha aí, quando fosse nessa janela, eu ia para dar 3 tiros. Mas era 3 tiros. Não é assim. Olha, vem. Não. Tu trabalhou no jogo do Amazonas? O Bad foi comentante do jogo do Amazonas? Eu sei que não fui eu, Não, Foi mas o eu Bad. estava no Tu não estádio. tava, Bad, Remo e Não, eu Amazonas? tava aqui. É, eu sei. Naquele dia lá, Remo e Amazonas, foi Remo e Amazonas. Eu tive uma informação lá dentro, eu até trouxe aqui, que qual é o pensamento da diretoria do Clube do Remo? Acabou a 19ª rodada, ele vai abrir a janela agora em julho, né? A 10 de janela abre julho. semana que vem, Dia né? 10. Hã? 10. Dia 10. Dia 10. Na Eles iriam fazer quinta-feira. a avaliação da posição do Remo no campeonato. Se o Remo vencer o Cuiabá, ou ele entra no G4 ou ele vai terminar na 5ª posição, beleza? Então o Remo ele vai fortíssimo no mercado para trazer 3 jogadores para ser o grande finale na preparação dessa equipe azulina para lutar de fato pelo acesso. E tem um Isso foi jogador depois que é do um- jogo do Amazonas que me falaram sobre isso. E tem um jogador que é um grande Pelim, que é o Lucas Crispim. O Remo sempre monitorou a situação do Crispim. contratado. Junho, né? Olha só. O Remo tem esse sonho. Iria, presta atenção. Se eu fosse dirigente do Clube do Remo, iria atrás de um 10. Tipo assim, GG, aquele outro. Jean Carlos. Jean Carlos. Mas ele já tá no Criciúma. Tipo o Regis, tem lesão. eu tô dando pra ti o nível. Eu não tô, O Crispim é desse nível, tá. Beto. O Crispim é desse nível. Atacantes. O Gilberto ir do atrás do Juventude. Gilberto. Se o Remo metesse Gilberto com a 9 lá na frente, Sabe quem eu traria? com essa torcida no Mangueirão, Com essas bolas que ficam chegando toda Isso aí. hora pro Remo. que ele Não vai falar que tu traiu ele o na Pablo primeira Roberto, divisão, hein? Ah, tá. Pelo amor de Deus. Olha, Já tô cansado. eu já. vou Ah, mas dizer o Pablo que Roberto encaixaria bem. Se o Só não clube- precisa porque Pelo tem amor muito de Deus. volante. se o clube E do não tem gás Remo, pra jogar 90 minutos. se o clube do Remo trouxer o Gilberto Jaqueta número 9, como ele faz de gol aí, e essas bolas que passam Bem, pro Viseu fazer, eu não sei epa, onde é que dessas ele tá. 20 bolas que o Viseu não fez, o Gilberto tinha feito aí. Mesmo com 39. Aí, isso é correto que eu tô falando aqui. O Remo ele vai atrás do mercado e vai para trazer jogador para ser a cartada final, o tiro final, para lutar pelo acesso no final do Campeonato Brasileiro da Série B. Só pra pontuar aqui também, o Cantígio, ele teve seu nome muito forte ligado ao Remo nas últimas semanas e hoje ele se despediu do Huracan. Então, pode ter um jogador que esteja chegando. Eu não traria um volante pro Remo. O Remo ele tem muito volante. Vem mais 2. E ainda tem o Natan, do do Guarani. Se a gente for olhar, tem Pedro Castro, Pavani, Daniel Cabral, Luan, Madison, Problema Caio Vinícius. é que o substituto imediato do Caio Vinícius é o Luan Martins. São 6 aqui para 2 vagas. Mas O Cantígio não é substituto pro Sim. Caio Vinícius. E o Ele é segundo Natan, volante, né, eu cara? não o conheço bem. Ele é segundo volante, o Cantígio. Mas a questão do E Cantígio... eu já falei isso aqui.
para um time de Série B, você precisa ter 3 opções de volante para cada vaga que você tem. Quando eu digo que o Remo precisa ir para essa janela e precisa ser cirúrgico, o Remo não tem mais que... O Remo não pode mais chegar na janela. Vamos trazer 3 para cá para ver se um dá certo. E não pode trazer aposta. O Pronto, Cantígio, não dá mais. ele tá vindo pro Remo por causa... O Cantígio, ele vem pro Remo, ele não fechou, mas ele tá muito perto. São por 2 questões. Pelo nome que ele tem, a gente tá falando de um cara que jogou na seleção colombiana, que foi preguiçoso, Ó. era um cara que tinha o potencial para jogar na Europa, ponto. E para dar uma outra resposta pro mercado. O nível das contratações que o Remo vai ter do meia avançado e provavelmente do número 9 é do nível do Cantígio de Isso. nome para cima, porque a resposta que o Marcos Braz ele quer dar para o mercado é essa aí. Esse é o projeto e esse é o processo que o Remo está fazendo. O Remo